Olá, boa tarde. Estamos hoje aqui estreando o nosso canal, né? Pineal 396. Hoje com uma surpresa boa, que nós vamos aprender bastante com a Carla. A Carla, ela é do Rio Grande do Sul, hoje morando em Corguinho, bem próximo a 80, 100 quilômetros de Campo Grande, e é uma daquilana, uma pesquisadora, e nós estamos aí começando as nossas atividades, e hoje eu tenho o privilégio de poder bater um papo com ela, falando sobre arquitetura e sobre o universo em si, e também a cultura, fazendo um comparativo da cultura dos povos, aliado à sua arquitetura, e os dois processos aqui no universo, né? Fazendo esse comparativo essa tríade, e você vai se surpreender bastante. Vamos prestar bastante atenção enquanto eu abro aqui, dou a abertura do nosso programa. Nós vamos aguardando, vai dar uns 30 segundinhos, rapidinho, 1 minuto no máximo, e já voltaremos aqui com a Carla com essas novidades culturais e históricas para vocês. Vamos começar com a nossa convidada. Eu tenho um carinho muito especial por ela, porque ela realmente é dedicada às pesquisas de Dáquila, bastante firme ali nas suas convicções, nas suas mudanças de paradigma, né? A saída da Matrix. E hoje a Carla surpreende aí com o seu trabalho, apresentando aí em várias plataformas. E hoje nós estamos aqui estreando o canal e começando aqui com os nossos pensamentos, nossas ideias e aquilo que nós temos para mostrar para todos vocês, para fazer com que você também pense um pouquinho, saia um pouquinho daquele contexto tradicional, massivo, que nos foi imposto, e vamos começar a pensar de maneira diferente, mas tudo com muito carinho, com muita gratidão por ter você aqui ao nosso lado. Então, nossa convidada, Carla. Boa tarde, Carla. Boa tarde, bom dia, boa noite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco sobre os meus estudos, as minhas vivências, e deixar bem claro que não é uma imposição, né? É apenas um ponto de vista, através dos estudos que a gente desenvolve, a gente aprende em Dáquila Pesquisas, que é a ciência bilarial, né? Então, cada um tem seu universo, a sua visão sobre as coisas, e eu vou compartilhar um pouquinho dos meus estudos, dessas descobertas, digamos assim, através da arquitetura, da arte. Ok, Carla, você é do Rio Grande do Sul, né? Nascida, criada no Rio Grande do Sul. Conta só rapidinho essa tua trajetória, como você chegou à arquitetura e depois como chegou a Dáquila, né? Então, eu sou formada, nossa, eu já perdi as contas de quanto tempo. Imagino. Mas trabalhei boa parte no Rio Grande do Sul, e nesse período eu conheci quase todo o estado. Foi uma experiência muito interessante, onde eu convivi com essa arquitetura que eu nem fazia ideia de que se tratava de algo muito mais antigo do que eu imaginava. E hoje
estudando isso mais a fundo, eu vejo assim construções fantásticas, muito antigas, milenares, e que vão fazer a diferença nessa, assim, como que eu posso dizer, nessa visão do nosso verdadeiro passado, da informação que nós temos de que a origem da humanidade se deu no Brasil, né? Então, o Rio Grande do Sul tem uma riqueza histórica muito bela, muito interessante, né? Que seria muito bom os meus conterrâneos, né, despertarem, abrirem os olhos para essa arquitetura, né? Porque é algo que vai fazer diferença na nossa história. Exatamente, mesmo porque, né, Carla, você tem uma visão, até que para que as pessoas que ainda não conhecem, não estão habituadas ao termo pesquisa, né, é simplesmente ter uma visão apurada, né? Por exemplo, você parou diante de um prédio antigo, não ficar só naquele paradigma ali, daquela história convencional, pertenceu ao desembargador tal, ao fulano tal, ao barão tal. Então, a tua visão vai além, né? Porque cada detalhe, cada risco na parede, no teto, no muro, ele traz um traço cultural. E ali também, os traços, ele traz também datas, né? Então, você traz essa visão para a pessoa leiga, comum, que não é só olhar o prédio de forma, digamos, turística, né? Pertenceu a tal. Então, você traz essa visão da história autêntica, até mesmo para se posicionar diante de todo esse contexto universal aí, né? Exatamente. A gente na faculdade aprendeu apenas os estilos, alguns estilos, né, neoclássico, barroco e tal. Então hoje eu vejo que essa estrutura é muito diferente disso, né? Retrata a característica dos povos que habitavam, né, o nosso planeta em geral. Então, eles deixaram um legado, eles deixaram a marca deles, o registro deles nessas próprias edificações, né? E a minha percepção inicial se deu numa visita às ruínas dos Sete Povos das Missões, que a gente conhece como os povos das missões, né? Mas então são os povos originários, né? Que eu vi um detalhe semelhante à descrição da Bíblia, que descrevia a estrutura da edificação do rei Salomão, né? Que eram os capitéis com as grinaldas pendentes de romã. Então foi aquilo que restou das ruínas, né? E me chamou muita atenção. E algo que eu visualizei também no topo da torre, que era um felino. Então, naquela época, eles também, o rei Salomão também, ele era de Jerusalém, né? Jerusalém ficava em Israel, e o leão é um símbolo desse reino, né? Felino. Então, a minha compreensão de que poderia remeter, no mínimo, àquele período, né? Aquela edificação, né? Aí, posteriormente, eu comecei a pesquisar outros lugares. O próximo lugar assim da minha pesquisa foi São Paulo. Eu comecei a partir do princípio de que as ruas antigas, elas partiam da rua, a estrutura do centro, né? Ela partia da rua direita. E então eu fui pesquisar, ver se eu encontrava a rua direita em São Paulo. E, por incrível que pareça, eu encontrei. E aí comecei a encontrar outras simbologias daqueles que a gente conhece como deuses gregos, né? E aí meu universo começou a se ampliar nesse sentido, né? Porque cabe uma pergunta nesse sentido: por que uma edificação no Brasil teria uma escultura de deuses gregos na fachada? Você faria uma obra, você construiria a sua casa com a escultura de uma outra pessoa, de um outro ser? Bem provável que não, né? Porque vai ser sempre a nossa característica.
a gente, como arquiteto, a gente projeta uma edificação conforme as necessidades do cliente. Então, o cliente era o proprietário que, no caso, naquela época, registrou a sua identidade na própria casa, né? Então, a partir disso que eu comecei a expandir, procurar em outras cidades, e comecei a encontrar os símbolos em Irdim, que é o primeiro idioma da Terra. Enfim, aí fui compreendendo essa questão das simbologias. E é um universo muito interessante, porque quem diria que a origem da humanidade teria sido no Brasil, não é? Deveria ser um motivo de orgulho para todos os brasileiros e compreender que o nosso país é maravilhoso, a gente tem uma história incrível que todos podem valorizar, né?